Olá, jovens de todas as idades, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Falando ao Jovem. E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Você sabia que a vida ela não se encerra com a morte? Que sim, ela continua do outro lado da vida, né? E de que forma nós podemos provar isso? Nós podemos provar através da doutrina espírita. A doutrina espírita ela vai nos dar ferramentas e fundamentos essenciais para que nós possamos ter essa certeza e esse esclarecimento da vida após a morte. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, continue assistindo aqui até o final desse vídeo. Provavelmente essa dúvida ela vai ser esclarecida, certo? E para começar, eu vou pegar uma passagem de Kardec. Kardec escreveu no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na qual ele fala o seguinte: que o Espiritismo ele vai ter um papel fundamental em dissipar toda incerteza em relação ao futuro, por meio de provas materiais da sobrevivência da alma e da existência de seres de além túmulo. Ou seja, a doutrina espírita ela vai ter esse papel fundamental aí para provar a existência da vida além túmulo. Por quê? Porque em geral todas as religiões elas têm essa crença de que a vida ela não cessa aqui, de que a vida ela continua em algum lugar, né? Então, dentro da nossa base cristã de conhecimento, nós temos essa ideia de que às vezes nós somos pessoas boas, nós vamos para o céu, somos pessoas ruins, nós vamos para o inferno, e se a gente for mais ou menos, a gente vai para o purgatório, que é um meio termo ali entre o céu e o inferno, tá? Só que fica nisso, a gente não tem muitas informações, não tem muitos esclarecimentos a respeito disso. E a doutrina espírita ela vai ter esse papel o quê? De nos esclarecer, de nos explicar que, olha, a vida ela acaba aqui na Terra, acaba na matéria. Por quê? Porque a nossa matéria ela é finita, né? Tudo que existe hoje na Terra, todos esses materiais, nossas roupas, enfim, tudo, ele tem um prazo de validade, né? Então, ou seja, o nosso corpo também tem um prazo de validade. Só que o nosso espírito não. Nosso espírito, por não ser material, e aí é a grande sacada, ele é eterno, tá certo? Ele não necessita necessariamente do nosso corpo aqui para permanecer vivo. A vida continua. E como eu falei, a doutrina espírita ela vai ter o papel de nos esclarecer a respeito desse tema. E de que forma? Através das suas provas materiais que ela vem trazer até nós. E que provas seriam essas? São as cartas psicografadas, são as informações dos espíritos aí, que vem trazer até a gente através da comunicabilidade com os espíritos, né? Então, médiuns que são encarnados, né? Eles vão receber esses espíritos, essas informações que os espíritos vão transmitir para nós através de mensagens, através de cartas, através de livros, que vão nos esclarecer. E como é que mas você pode estar me perguntando agora, tá, mas como é que eu sei que o médium está escrevendo às vezes uma informação que ela é realmente ali, que ela prova que às vezes o meu parente que já desencarnou ali há algum tempo, ele realmente está escrevendo ali e não é uma invenção da cabeça do médium, né? Muitas vezes, quando um médium vai escrever uma carta, ele não tem um conhecimento prévio da vida anterior daquela família ali, daquela pessoa. Então, por exemplo, se chega para um médium e vai solicitar uma carta, se for do seu merecimento receber naquele dia, você não vai dar informações, você não vai dar informações prévias para ele. E aquele médium ele vai trazer informações naquela carta que não teriam como ele saber de uma outra forma. Um exemplo que eu posso dar muito bem para vocês é para quem assistiu o filme do Chico Xavier, e se você não assistiu, assista, uma dica de um excelente filme aí que você pode assistir com a temática espírita. Tem uma cena lá, uma passagem que justamente mostra isso. Mostra um pai que perdeu um filho ali com arma de fogo e que o Chico ele escreve uma carta para esse pai, né? Para os pais desse jovem que morreu, com informações que de outra forma não seriam possíveis o Chico Xavier ter acesso. Então ele fala nomes carinhosos ali que eram falados na intimidade daquela família. Ele fala, na carta está escrito isso, coisas que aquela família fazia na intimidade que não seriam possíveis de outra forma que o Chico soubesse. Então, ou seja, se Chico não tinha acesso àquelas informações, aquelas situações ali, né, aquela intimidade familiar mesmo que todos nós temos com nossas famílias, e ele escreve aquilo numa carta e transmite e entrega para a família, que realmente confirma que aquela carta que foi escrita com aquelas informações não tinha como ele saber, o médium que escreveu saber. Então, ou seja, só podemos aferir uma coisa: aquele espírito que desencarnou, ele voltou, isso como se fosse de alguma forma, na verdade. Então, ou seja, essa é uma das maiores provas que nós podemos ter de que a morte não existe.
que a vida ela continua e que ela não acaba aqui quando nosso corpo físico expira a validade dele, né? Então, ou seja, a doutrina espírita ela vai ter esse papel fundamental aí nessa explicação, nesse entendimento de que a vida continua, tá certo? Uma outra prova também que nós encarnados podemos ter de que a vida não acaba é através dos sonhos, né? Porque muitas vezes quando nós perdemos algum ente querido nosso, ou alguém que nós gostávamos muito, algum amigo, alguma coisa assim, muitas vezes através do sonho nós vamos ter a possibilidade de encontrar com esse ente querido novamente. Vamos poder vê-lo, abraçá-lo, conversar com essas pessoas. Só que o grande problema dos nossos sonhos é que nós, a partir do momento que nosso espírito se desprende do corpo durante a noite, nossas impressões elas ficam limitadas. Então, quando nós acordamos naquele dia, às vezes nós temos apenas uma ligeira impressão, ou uma pequena lembrança daquele momento que nós sonhamos ali com nossos entes queridos naquele momento. Mas é o que? É um momento de encontro, onde nós vamos poder encontrar com eles. Então, muitas vezes, quando sonhamos com algum ente querido, alguém que nos era caro e que faleceu, esse é um momento que nós estamos encontrando com aquela pessoa ali, certo? Então a doutrina espírita está cheia de exemplos e informações aí de que a vida não acaba aqui agora, né? Então se a gente procurar em livros espíritas, através de mensagens, nós vamos ver vários exemplos aí de que a vida não acaba, tá certo? E nós espíritas vamos ter um papel muito importante para consolar essas famílias que perderam seus entes, principalmente agora, no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né, que é um dia dedicado à lembrança daqueles que já se foram, e que muitas vezes as famílias, né, levam até os cemitérios, né, até os túmulos daquelas pessoas que já perderam, que já foram muitos deles, levam flores, muitas vezes levam comidas, né, alimentos que a pessoa gostava, deixam em cima do túmulo e tudo mais. Então, ou seja, nós espíritas, nesse dia específico, nós desempenhamos uma tarefa de evangelização e de auxílio e consolo àquelas pessoas ali que estão passando por dificuldades. Porque a gente sabe que quando a perda de um ente querido na família, às vezes até de uma pessoa que não é nosso parente, mas que nós gostamos muito, sentimos muita afinidade, essa perda ela vai gerar muito transtorno, de certa forma, pra gente. Tristezas, pensamentos negativos, algumas pessoas têm pensamentos suicidas até em relação quando perde um ente querido, né? Então N exemplos nós temos aí, tá certo? Então a doutrina espírita ela vai ter esse papel fundamental de consolar essas pessoas, de esclarecer elas, de mostrar, como eu falei para vocês aqui, que a vida não cessa, que a vida ela continua, tá certo? Como nós vamos fazer isso? Quando nós vamos fazer a campanha que continua, então o que nós fazemos? No Brasil inteiro, vários centros espíritas eles vão se reunir para executar essa campanha. Então nós vamos pedir finados para a porta do cemitério, vamos distribuir mensagens espíritas, vamos fazer palestras para aquelas pessoas que estão ali passando, que queiram assistir, né, relacionadas a esse tema de que a vida continua. Então vamos fazer cultos do evangelho para aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Vamos até o túmulo daquelas pessoas, né, quando solicitados por algum ente querido que queira, a gente vai até o túmulo daquela pessoa que desencarnou, fazer cultos do evangelho e tudo mais. Então tudo isso tem esse papel de esclarecer, de consolar os corações aflitos, né? Tanto dos vivos quanto dos desencarnados também, né? Porque apesar da doutrina espírita ela ter essa ideia de que a vida ela não cessa, né? Nós entendemos que não é necessário apenas um dia, como muitas vezes algumas pessoas têm, para lembrar daqueles que já se foram, né? Qualquer dia é dia de lembrança, né? Então nós não dedicamos apenas um dia, o 2 de novembro. A diferença é que no dia 2 de novembro nós vamos fazer o quê? Esse trabalho de evangelização, de esclarecimento para aquelas pessoas que ainda não têm esse entendimento aí de que, na verdade, nós não precisamos de um dia específico para lembrar daqueles que já se foram. Esse dia pode ser qualquer dia, a qualquer momento, desde que lembramos de forma benéfica daqueles que já se foram, não é? Então eu vou ler agora um trecho do Livro dos Espíritos, uma pergunta 321 no Livro dos Espíritos, que vai explicar para nós, que Kardec vai explicar para a gente o que os espíritos eles sentem e pensam nesse momento que nós vamos até o cemitério ali visitá-los, né? Então a pergunta é a seguinte: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar ou os que irão orar sobre seus despojos? Então, ou seja, o espírito está lá no plano espiritual, ele vai se arrumar todo, vai se preparar. Não, hoje eu vou lá pro
pro cemitério lá porque eu vou visitar meus familiares. Será que é assim que funciona? Ou não? Então vamos ver o que os espíritos vão contar pra gente, né? Então a resposta dos espíritos é a seguinte: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Então, podemos perceber, os espíritos eles vão atender o quê? Ao chamado do coração daqueles entes queridos que estão aqui na Terra encarnados ainda, né? Então não vai ser o fato de eu ir no cemitério, prestar uma homenagem, que vai mudar esse fato de que aqueles entes queridos que gostam de nós vão estar sempre conosco, independente do momento que esteja. É lógico que para algumas pessoas ainda é necessário esse apego material aí de ir ao cemitério, levar flores, às vezes fazer uma reforma no túmulo ali daquela pessoa que desencarnou. Isso faz parte do sentimento de aceitação da perda, né, que ocorre, né? Porque nós temos que entender que, por mais que aquele parente nosso, a gente tenha a sensação de que não vou ver ele nunca mais, nós vamos encontrar ele. Uma hora nós vamos encontrar ele. Como eu falei no começo do vídeo, nossa vida tem prazo de validade, nós não vamos viver para sempre encarnados aqui na Terra, no corpo físico. Então uma hora nós vamos desencarnar. E quando desencarnarmos, sim, nós vamos poder encontrar nossos entes queridos. Lógico que, de acordo com o nosso merecimento, de acordo às vezes com a nossa necessidade aí, às vezes pode ser que esse tempo, mesmo após o desencarne, demore um pouco ou não, mas esse é assunto até para um outro vídeo, não para esse, tá? E como eu estava falando, então essa necessidade de visita aos túmulos dos falecidos é uma necessidade humana, tá? Os espíritos eles não têm essa necessidade de nós fazermos essa visita diretamente lá, tá? Basta o que? Nós pensemos neles de forma carinhosa, de forma sincera, tá certo? Mas, como eu falei, faz parte da sentimento de superação da perda daquela situação ali. E a doutrina espírita, longe de criticar, ela vai o quê? Ela vai acolher essas pessoas, né, nesses momentos de dificuldade. Tá? A doutrina espírita nunca vai partir para uma crítica em relação a isso, de forma alguma. Como eu falei, faz parte o quê? Da aceitação por aquele momento tão triste que a pessoa está vivendo aí. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha servido para consolar e esclarecer vocês a respeito desse tema. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí que diante no medida do possível nós vamos responder, tá bom? E se for necessário, quem sabe a gente faz um outro vídeo, né? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!